Se a gente quer fazer algo por muito tempo, a gente tem que parar um tempo. Então, Fala família Gil 3, aqui é o Arthur, mais uma vez nesse podcast maravilhoso. A gente tem colhido assim testemunhos fantásticos, tanto dos nossos entrevistados, né, quanto de você, nosso telespectador, que está aí nos ouvindo, que já acompanha a Juve 3 ou que está conhecendo a gente pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos. O papo de hoje é com esse cara sensacional, ministro assim do Senhor mesmo, Rubens amém, Oliveira. Meu amém, meu brother, amigo. tudo jóia? A gente acabou de sair da nossa festa e assim, foi assim incrível. Eu queria que o Rubens se apresentasse para vocês, contasse um pouquinho da história dele. Fala para nós aí, Rubão. E aí, gente, meu nome é Rubens Oliveira, eu sou casado com a Ellen, né? Por 5 anos, em outubro a gente faz 5 anos, e cara, a gente acabou de ter um tempo ministrando, a gente tá suado ainda. E muito feliz em estar aqui, eu tenho entregue a minha vida para construir de fato um lugar de adoração ao Senhor, né? Esse tem sido o meu peso, o meu zelo, e é isso que eu quero fazer por todos os dias da minha vida. Assim, Rubens, muita gente conhece, principalmente por causa da música. Se você não conhece ainda, coloca aí no Spotify, Eis o Tabernáculo. Oh, Sensacional, canção assim, do trono de Deus mesmo. Mas assim, cara, eu queria conhecer um pouco, por exemplo, da sua conversão, como que Deus ele se expressou através da letra, do seu coração e através da música. Conta pra sim. nós. Então, cara, a minha conversão de fato se dá aos 17 anos, né? Eu tinha me convertido aos 13, mas eu não fui tão bem. E aos 17 eu recebo uma profecia e eu me entrego totalmente ao Senhor, assim. E aí muita oração, muita palavra, busca, e aí eu me entrego totalmente, e todo mundo ainda pergunta, quando que você começou a ser ministra? E hoje a gente, né, a gente ficou zoando lá. Então, eu acho que o ministério de louvor foi um pouco difícil, cara, porque eu me esforcei para não ser ministro, né? Deus, ele, entre aspas, fez um esforço, porque eu sou tímido e tal, e pô, muita gente, eu ficava nervoso, falava, Deus, eu não quero não, cara. E, poxa, até hoje tem mais ou menos aquele friozinho, né, e tal, mas eu fui desenvolvendo violão na igreja que eu fazia parte, e aí depois, muito devagar, eu fui começando a cantar, meio mal, meio mais ou menos, e o Senhor foi dando graça, assim, né? Graças a Deus. Isso aí eu acredito que serve até para testemunho, né? De quem está começando agora, Sim, de quem aceitou Jesus, sente que quer fazer parte, né? A gente às vezes olha para o Rubens de hoje, né? E nem imagina que era um cara tímido, que era um cara sim, que não sabia cantar, e que não sabia, às vezes, tocar, e tem muitas músicas gravadas, né? sim. Então, cara, são 10 anos pelo menos aí, cara. 10 anos, assim. O que importa muito é a nossa fidelidade no lugar secreto, Amém. onde ninguém consegue ver. E aí, se for da vontade do Senhor, ele acaba te mostrando, né? Muitas pessoas falam, cara, o que que eu tenho que fazer para eu ser um ministro e tal? Eu sempre digo, orar, ler a Bíblia toda e sempre. Ô Rubens, você comentou hoje com a gente lá, no trajeto, no carro, que sobre a palavra, sobre as formas de ministrações, assim, eu achei muito interessante porque você leva a palavra em praticamente todas as suas músicas. Sim. Eu acho que a principal inspiração vem de Deus, mas principalmente da Bíblia. Sim, eu acho que a Bíblia, aliás, eu acho não, tenho certeza que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Então, nós, como ministros, nós temos um compromisso em zelar por músicas teologicamente corretas. Nós precisamos de músicos, compositores teólogos, e não que fez Amém. teologia, mas que estuda teologia e tem contato com isso, porque ah, eu acho que basta uma geração de muitos músicos ou de muitos crentes analfabetos bíblicos assim. E isso tem acontecido cada vez mais, infelizmente. A gente vê
músicas muito pobres de revelação da escritura, que é o que a gente precisa. Então, você que é músico, você que tem umas músicas, se comprometa e tenha zelo em escrever a Amém. escritura. Amém. Saiba disso, assim, é isso que importa, sabe? Nós conseguimos passar essa mensagem com clareza, assim. Amém. E assim, você falou aí sobre a gente se comprometer, principalmente com a palavra. Sim, Eu imagino que a maior parte das letras mesmo, sim, escritas, vieram principalmente de momentos a sós com Deus, sim. mas também momentos lendo a palavra, né? Sim, são reflexões. A gente tem muitas músicas aí que são cópias quase que fiéis de, poxa, Apocalipse 20, 21, Apocalipse 5, Mateus 13. Então, assim, eu tenho esse compromisso, cara, em meditar, zelar e não só usar a Bíblia para escrever algo, mas de fato ser ferido pelo texto, fazer com que o texto me mude e aí se acontecer uma música vem. Não é usar Deus, sabe? Isso é interessante demais, cara, porque você tá deixando a palavra fluir através de você. Sim. Você não tá tentando barganhar a palavra, né? Pegando um texto totalmente fora de contexto e tentando gerar uma melodia ou uma harmonia em cima Sim. daquilo, né? Pô, por exemplo, a uma das músicas que eu gosto bastante é Tu és meu bem mais precioso. E aí fala sobre um homem que simplesmente ele encontrou um tesouro num campo e ele vendeu tudo. Então, meditando nisso, fala sobre a nossa entrega total e radical. Não é só escrever algo para pôr no Spotify. É tipo ser mudado pela escritura. E nessa mudança, esse ato, vão fluindo músicas, né? Não, e assim, Lutero mesmo já vai falar, né, que, parafraseando, a música ela é a expressão da nossa alma. Sim, Então, querendo ou não, não é só a palavra fluindo através de você, mas também a sua interpretação. É Deus te usando, usando a sua personalidade, a sua característica, né? Então, assim, isso é muito interessante. E falando sobre você, você hoje fica por conta do ministério, você tem um trabalho secular. sim. Então, eu sou militar, para quem não sabe. Muita gente não imagina isso, mas eu sou militar de marinha, então eu já fiquei muitos dias no mar, confinado, no meio do nada, mano. No meio do nada, assim, é muito louco. Surreal mesmo. É surreal. Então, assim, eu. É um desafio muito grande, cara, porque, assim, graças a Deus eu consigo conciliar, mas ao mesmo tempo é muito sacrifício, porque muitas vezes eu vivo em aeroporto, rodoviário e vou direto para o meu trabalho. Então eu não durmo direito muitas vezes. Então eu acho que é o preço que a gente paga com prazer, lógico, né? Mas assim, realmente nós precisamos conseguir encaixar todas essas áreas e ainda ter a nossa família, que é importante, a nossa igreja Que é o primeiro ministério, que é o família. primeiro Ministério Família, a gente tem um tempo, então, cara, é realmente um desafio muito grande. Não vou mentir que muitas vezes cansa, tá? E muitas vezes é importante você dar uma parada, né? Se a gente quer fazer algo por muito tempo, a gente tem que parar um tempo. Então é importante a gente ter essa noção, mas assim, o Senhor vai dando graça e vai dando Não, e força. assim, isso aqui é sensacional porque você falou sobre o trabalho, a família e Deus. O cristão, ele não é diferente do resto do mundo, né? A Sim, gente tem a ideia de quando recebe um chamado, de quando recebe algo de Deus, a primeira, a gente às vezes tem duas impressões, ou é largar tudo e pensar que vai viver daquilo, sim, né? Que vai cair de cabeça, sim. ou então é renunciar ou fugir daquilo, né? Então assim, é uma luta muito constante, né? Porque hora ou outra você vai ter que sacrificar um dos três. Sim, eu acho que a nossa geração, ela tem um erro, né? Que ela só acha que só as coisas ministeriais são de Deus.
Então a gente faz muito erradamente essa divisão. Ah, isso é secular, isso. Na verdade, tudo precisa glorificar o Senhor. Então hoje, cara, eu não sou um ministro itinerante, eu sou um filho, um marido, uma ovelha que acaba indo em outros lugares. Então, entre sustentar a minha família e honrar Deus sustentando a Ellen, amando a Ellen e ministrar e fazer música, eu prefiro sustentar a Ellen. Porque isso é glorificar ao Senhor. Pelo menos eu acho assim, aliás, eu tenho certeza que Deus ele não quer que nós desamparemos a nossa casa, né? A Bíblia fala que para que a gente seja fiel primeiramente aos domésticos da fé, aos da nossa família. Então a gente tem esse compromisso e isso é honrar a Deus. Então você que recebeu um chamado e tal e quer ganhar o mundo, glória a Deus, mas cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida do seu pai, da sua mãe, sabe? E no momento certo, o Senhor, ele vai te levando a, olha, realmente você vai ter que abrir mão disso. Porque eu acho que a gente é muito desesperado para fazer muitas coisas e a gente erra no simples. Então, tipo, você está pronto para ministrar em 15 países, só que a gente não está pronto para ir no shopping tomar um sorvete com a nossa esposa. Isso é amar a Deus, cara. É amar ela como Cristo amou a igreja, né? Então, você não Exatamente. tem que dar a vida pro ministério em si, mas você tem que dar a vida Sim, primeiro para ela. sim, Pra- exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas elas confundem muito e por isso que, infelizmente, muitos relacionamentos, até muitos casamentos, acabam por conta disso, né? Sim, Por não saber administrar o tempo, por não sim, saber administrar o que Deus colocou na nossa mão. Eu acho interessante a parábola dos talentos, porque a gente pensa assim, nossa, mas o cara que ganhou 10 talentos, ele, assim, foi o mais honrado, né? Mas não, foi cobrado mais dele, né? sim, Então, sim. assim, é algo que. E o de que ganhou um talento, que enterrou esse único talento, a gente pensa assim, pô, mas ele ganhou só um. Não, mas Deus, ele confia em nós aquilo que a gente tem capacidade de fazer. Cara, você falou algo muito interessante, porque nós somos uma geração que muitas vezes recebeu dois talentos e quer receber 15. E aí a gente não lida bem com um, mas quer 10. Então, eu disse, se eu não me engano, mais cedo para o Matheus, né, que a gente tem uma geração que ela é síndrome de protagonismo. Todo mundo lê duas, três histórias de avivamento e se acha um novo William Seymour, sabe? Então, assim, isso é perigoso, cara. Eu já fui, esse cara, todo mundo tem, poxa, essa fase. Então, assim, isso é perigoso, cara. Isso pode matar espiritualmente. Frustrar, né? Isso pode frustrar, porque, cara, a, a vida com a igreja, com os irmãos, isso é muito importante, assim. Então, a gente muitas vezes esquece do básico, esquece da nossa casa para tentar galgar o mundo. Só que às vezes não vai dar certo, meu amigo. O papo que eu conversei tanto com o Bruno, tanto com o Gustavo, eles falaram muito sobre isso, que a gente quer rodar o mundo, às vezes a gente fica empolgado com o ministério, mas a gente esquece de ser ovelha. Exato. Então, eu acho que, assim, para você ter certeza que uma pessoa ela é usada por Deus, ela é cheia de Deus, primeiro passo, tem que saber se ela é ovelha, tem Sim. que saber se ela é cuidada, né? E assim, é, eu acho que ao longo da sua caminhada, conta um pouquinho para nós como que foi esse processo de ser ovelha primeiro para depois ir para a marinha. Às vezes seu coração ficou dividido. Como que Sim. foi essa luta interna? Então, cara, eu acho que a gente precisa ver que o mais importante do que todos os dons e tudo que a gente possa oferecer para a igreja, enfim, mais importante que isso é o caráter. E o caráter a gente só é moldado sendo igreja e sendo ovelha. Então, cara, infelizmente eu tenho o desprazer de falar assim que eu conheci gente
que ela, mano, se ela tocar aqui, a gente chora, a gente cai, vai ser de Deus, mas o cara não tem caráter. Então, eu já vi gente que prega muito bem, e aí o pastor dá um em nós, e aí a gente, caramba, a gente precisa moldar o nosso interior, né? E eu acho que a experiência com o trabalho foi muito boa, cara. Eu acho que foi um teste muito grande. É ainda, né? Porque a gente está habituado com os irmãos e tal, e aí do nada você vai e mora em outro estado, com um bando de gente assim diferente, de várias religiões, de vários tipos de pensamento. Então você tem que permanecer fiel ao Senhor. Infelizmente, vi vários amigos se desviando, muito triste isso. Vi vários amigos se convertendo, e aí eu não esqueço isso. Eu estava em 2019 embarcado, e aí um sargento falou assim para mim: olha, cara, de todos os crentes que eu vi aqui, você é o primeiro que eu vejo que é sério. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo eu fiquei muito triste, porque muitos outros crentes falharam. Então, isso não quer dizer que eu sou bonzão, mas, cara, foi muito árduo, é muito árduo, assim. Então, eu acho que a gente precisa permanecer nos nossos princípios, e isso a gente precisa lutar até o fim, permanecer no Senhor. Muitas vezes eu chorei sozinho. Cara, eu estava falando recentemente para um amigo, fiz muita devocional em guarita, chorando ali, Senhor, poxa, ao mesmo tempo vigiando. Então, assim, a gente precisa dar o nosso jeito, cara. O termo vigiar e orar foi na vigiar prática, e orar, né? literalmente, vigiar e orar, na prática, assim. Então, a gente precisa ser um servo fiel e com as nossas forças, mesmo muitas vezes mal, a gente precisa permanecer no Senhor, assim. Amém. Ô Rubens, e assim, e sobre os novos projetos? A gente conheceu um pouco da sua personalidade, para nós é muito gratificante. Assim, a gente esteve louvando com você esses dias. Se você quer ver um pouquinho de como foi, segue a gente lá no Instagram. A gente vai deixar na descrição do vídeo, na página também, a gente vai deixar o Instagram aí. A gente vai postar alguns detalhes de como foi receber e adorar junto com o Rubens, né? Receber essa ministração. E assim, a música Eis o Tabernáculo foi sucesso. E os próximos? Quais são os próximos álbuns, projetos? O que Deus tem colocado em seu coração? Sim, gente, vamos lá de spoiler. Então, tem mais ou menos uns 3 projetos vindo aí, bem legal assim. Vai vir um EP meu com 6 faixas. Eu quis fazer algo mais devocional para fortalecer. Cara, eu gosto muito de fortalecer a igreja que ora, que tá ali no quarto chorando. Cara, não é porque é meu não, mas tá muito legal, tá muito bonito assim. Tem violino e tudo, ó. Nossa. Tem violino e tudo, ótimo para chorar. Vai vir um projeto com um brother meu, assim, o Melquisedeque Gomes, algo bem espontâneo, remontando muito que a gente viveu na época dos anos 2000, aquela coisa bem que foi em Minas até bem espontânea, geral, sabe, em Deus, assim. Então a gente gravou algo nessa vibe, né? E eu tive a honra de participar de um projeto de 2 faixas de um álbum de um brother meu que se chama Gabriel Azevedo. A gente regravou Descanso e Satisfação com uma música dele muito boa, e isso tudo vai sair e vai dar certo. Tem alguma previsão, meses, dias para sair? Então, a música com o Gabriel vai sair em outubro, e o meu EP, eu vou dar o spoiler lá nas minhas redes. Então segue o Rubens e a gente vai colocar o Instagram dele também. Vai dar spoiler. Vamos colocar a conta dele do Spotify aí para você ouvir, para você conhecer mais o trabalho dele, de quanto que Deus assim tem feito através da vida de uma pessoa
tão simples e abençoada, porque igual você falou, o segredo tá no caráter. Sim. O segredo tá no caráter. Sim. E a gente percebe que você é ovelha, Amém. é um excelente pelas suas experiências, marido, e também no meio secular já tem dado testemunhos. Então assim, Rubens, foi uma honra para nós te receber aqui. Amigo. Pode ter certeza que esse não é o primeiro contato, não. Quando a gente gosta e vê que a galera... Voltarei. Com certeza, as portas vão estar sempre abertas. Assim, foi uma honra, cara. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe sua família. Glória a Amém? Deus. Pessoal, muito obrigado. Dê o like aí, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e que Deus vai abençoar você poderosamente. Tamo junto. Amigos.